Bernard Lazare. Contra o antissemitismo. História de uma polêmica. Paris. P. V. Stock, editora. Antiga Livraria Tracy Stock, 8, 9, 0, 11, Galerie du Theatre Français PALAIS Royal. 1896. Prefácio. Pareceu-me bom reunir os artigos que publiquei no Voltaire sobre o antissemitismo e sobre o homem que se diz seu líder. Ao mesmo tempo, recordei as circunstâncias que provocaram a controvérsia, cujo desfecho sabemos. Ao ler isso, veremos como um judeu ouviu a discussão e como um francês da França, católico, responde. A opinião pública julgará. Ela dirá de que lado estava a cortesia, a urbanidade, o respeito próprio, a lógica e a razão. Se, no entanto, for considerado legítimo que os insultos sejam a única resposta aos argumentos, não me curvarei a tal veredicto. Sempre protestarei contra os costumes que tendem a tornar impossíveis, entre adversários, todas as relações que não sejam brutais, e contra procedimentos que não considero dignos nem de pensadores nem de escritores. Eu poderia me limitar a essas declarações preliminares e considerá-las um prefácio suficiente para os artigos de que acabo de falar, mas o título que dei a este panfleto torna meu dever expor com mais precisão meus pensamentos sobre o antissemitismo. Como eu disse, o Sr. Drummond não é só antissemitismo. Alguns consideram que ele escreveu o Evangelho, então digamos que foi Marco Leluc, mas ele não é a causa, ele é, um eco e talvez um instrumento. Lute pessoalmente. Mento é um insulto, tanto mais insuficiente quanto este míope desconhece as verdadeiras razões e os reais motivos do movimento que afirma representar. Sentir. Para mim, a personalidade do apóstolo antissemita não tem a importância que ele atribui a si mesmo e que outros lhe atribuem. Desapareceria amanhã que o antissemitismo não desapareceria com ele. Os muitos croios, os muitos jornais católicos continuariam seu trabalho, um trabalho que não vimos nem apreciamos o suficiente, e ainda exerceriam sua ação, uma ação mais poderosa, mais segura, mais eficaz, mais extensa, mais astuta, do que a ação do livre parole que luta com mais franqueza, como deve lutar o filho terrível do Partido Católico. Não podemos dizer muito, não podemos dizer muito. Repetindo, a história do antissemitismo na França é apenas um canto da história do Partido Clerical. A esta afirmação responder-se-á que os que atacam os judeus não se colocam no terreno confessional, mas no terreno econômico. Eu não discordo. No entanto, mantenho minha afirmação e, para explicá-la, acrescento que o clericalismo soube explorar com notável habilidade os interesses econômicos de uma categoria de indivíduos. As causas do antissemitismo são múltiplas. Obviamente, na base, devemos colocar a razão permanente e secular, o antigo, o preconceito inextirpável, o ódio antigo mais ou menos declarado, contra a nação deicida, expulsa da terra dos ancestrais, empurrada pelo Oriente para o Oeste, do Sul ao Norte, a nação que, durante séculos, foi, como na noite do êxodo do Egito, os reis cingidos com a corda, a mão armada com o bastão, prontos para fugir pelos caminhos inóspitos cavar em busca de um solo amigo, de um abrigo acolhedor, de uma pedra para reclinar a cabeça. Este é o motivo que sustentou os outros, este é o sentimento constante que permitiu que outros sentimentos despertassem, se desenvolvessem, crescessem. Sobre este fundo estável que existirá enquanto houver judeus, ou pelo menos enquanto houver cristãos, construímos e, de acordo com os séculos, de acordo com os países, de acordo com os costumes, construímos um caminho diferente, quero dizer que temos. Caso contrário, justificava a guerra contra os judeus. Da mesma forma, de acordo com os costumes, de acordo com os países, de acordo com os séculos, as causas efetivas do antissemitismo variaram. Na França, onde, de 1789 até anos recentes, o antissemitismo tinha sido esporádico, opinião bíblica sem eco, sem reação, sem ação, foram necessárias duas coisas para reviver as animosidades do passado. Primeiro, e esta é uma razão séria e profunda, o triunfo do Estado leigo sobre o Estado cristão. A Igreja responsabilizou os judeus e os hereges por sua derrota, voltou-se contra eles e começou atacando Israel,
agora mais amadurecido, audacioso pela própria inércia dos seus adversários, ousa mais e é contra o maçom, contra o livre pensador, contra o protestante que se levanta. O Demoirate permitiu que o antissemitismo crescesse sem protestar contra ele. Pelo contrário, por diletantismo, esnobismo ou covardia, ela deixou acontecer. Amanhã talvez ela compreenda o perigo, ela verá a rede em que se deixou envolver, será tarde demais e é com anos de reação clerical que ela pagará por sua inércia e sua cegueira. Passemos agora à causa ocasional do antissemitismo, aquela que causou o choque. Este é o colapso da União Geral. A derrota da União Geral foi a derrota do capital católico e da especulação. As finanças judaicas foram responsabilizadas por esse resultado e a campanha anti-judaica foi lançada em retaliação. O capital católico correu para atacar o capital judeu, e a história desse período será interessante para o futuro historiador como um episódio da luta entre capitalistas e até mesmo da luta entre duas formas de capital. O antissemitismo, portanto, se manifestou pela primeira vez na forma de uma guerra contra as finanças cosmopolitas e, por muito tempo, seus defensores e seus teóricos pretendiam permanecer neste terreno. Eles afirmam, ainda hoje, cumpri-lo e fingir ser exclusivamente os inimigos da especulação e dos negociantes de dinheiro. Mas, repito, os teóricos não são nada, não representam nada, é ao lado deles que devemos olhar e, se olharmos, veremos que é pela mais grosseira das ambiguidades que apresentamos o antissemitismo como um movimento de reação contra o reino do dinheiro. Na realidade, sob a capa do judeu das finanças e da especulação, todos os judeus são atacados. Antigamente eles eram repreendidos por serem apenas agiotas. Hoje, recriminamo-los por não se limitarem ao papel de prestamista, financiador, e queremos atingi-los porque pretendem permanecer alheios a nada e participar de todas as manifestações da vida social ativa. Não é só o judeu que é banqueiro que é condenado, é o judeu nos negócios, é o judeu no bar, na medicina, no exército, na arte, nas letras, na ciência. É simplesmente o judeu cujos direitos como homem e como cidadão são desafiados, sem que esse desafio seja levantado neste país de democracia e liberdade, salvo raras e honrosas exceções, o menor protesto. Ontem, especificamos com afetação que, sob o nome de judeu, designávamos o servo da bolsa, o financista obscuro, o corretor pardo, aquele que vivia do ágio e da predação, sem distinção de origem e culto. Houve quem quase se desculpasse por usar a palavra judeu, palavra, dizia-se, consagrada pelo uso e que os israelitas honestos teriam errado em se mostrar ofendidos. Agora passou o tempo de ocultação, não fazemos mais diferença, não estabelecemos mais categorias. Por que nos esconderíamos? Os judeus, fiéis às antigas tradições de humildade e por pusilanimidade atávica, não se defendem. Deveriam ter se levantado, agrupado, não permitido que ninguém discutisse um minuto sequer sobre seu direito absoluto de viver, mantendo sua personalidade, nos países de que eram cidadãos. Eles não fizeram isso. Eles preferiram abaixar a cabeça, como fizeram em outras ocasiões, quando o vento das perseguições, passando sobre os sinistros guetos, reacendendo a chama das piras fumegantes, fazia curvar-se as espinhas e acovardar-se as almas fracas e tremulas. Disseram a si mesmos, tudo isso vai passar, deixe a tempestade acalmar e finja que não ouviu, se não atendermos, as pessoas acreditarão que não estamos mais aí e nos esquecerão, pobres mentes e pobres cérebros, cegos e surdos, sem inteligência, sem entendimento, 8 anos de coragem e sem energia. Não quero insistir, o poder do assalto talvez desperte vontades hesitantes e reviva corações fracos. O que eu gostaria que as pessoas entendessem agora é a extensão desse movimento que foi desdenhado até hoje. Eu gostaria que os videntes, se houver, percebessem que não podemos parar nos judeus. É verdade que alguns o veem e, para se protegerem da tempestade, os franco-maçons candidos tornam-se antissemitas. Eles ajudam a forjar o ferro que logo os atingirá. Pela honra e segurança da França, exiba os antissemitas, não compre nada dos judeus. Pela honra e segurança da França, dizem os congressos católicos de Reims e Paris, não comprem nada dos judeus e dos maçons.
Pela honra e segurança da França, disse do púlpito o bispo de Nancy, compre apenas dos católicos. Como é reconfortante este levantamento dos amieiros, que nobre causa defendem estes ricos merceeiros, estes meias, todos estes mercadores que identificam a glória de uma nação com a prosperidade dos seus contadores. Que bela e alegre forma de luta pela vida, e não vemos que todos estes cruzados são os dignos filhos de um povo primeiro, em todo o mundo, que semeou legalidade e liberdade. Quando os antissemitas afirmaram que só queriam trabalhar para o bem do povo, quando afirmaram combater a exploração do homem pelo homem, respondi-lhes que, como eles só queriam suprimir o judeu rico deixando o regime capitalista de existir, nada aconteceria e que a situação do pobre e do proletário seria a mesma depois de antes. Eu era muito ingênuo naquela época. Mais informados, afirmei e continuo a afirmar que os antissemitas são os defensores do capital cristão. Refiro-me ao capital católico, e sempre os desafio a provar o contrário. Estenda esta declaração. Os antissemitas lutam não só para defender o capital católico, mas também para conquistar para os cidadãos católicos, à custa de outros cidadãos, vantagens, privilégios e prebendas. Sonham com a reconstituição do Estado cristão, que conferirá vantagens apenas aos filhos súditos da Igreja. Que antissemita ousará negá-lo? Nenhum. Então agora eu protesto contra o antissemitismo, em nome da liberdade, em nome da lei, em nome da justiça. Serei o único a levantar a voz? Espero que não. História de uma polêmica. O Le Figaro de 16 de maio publicou sob o título, Para os Judeus um artigo muito corajoso, muito nobre de Émile Zola. Há alguns anos, disse Zola, venho acompanhando a campanha que a França vem tentando fazer contra os judeus, com crescente surpresa e repulsa. Parece-me uma monstruosidade, quero dizer algo fora de todo bom senso, toda a verdade e toda a justiça, uma coisa tola e cega que nos levaria séculos atrás, enfim algo que resultaria na pior das abominações, uma perseguição religiosa sangrenta a todas as pátrias, e eu quero dizer isso. Eu não tenho que analisar este artigo aqui. Todo mundo já leu. No Libre Parole de 18 de maio, Edouard Drummond respondeu a Émile Zola. Causa no início, muito gentilmente por sinal, dizendo que eu era um adversário, formidável e sutil. Não tendo a resposta de Drummond me parecido decisiva, julguei ser meu dever dizê-lo e publiquei o seguinte artigo no Voltaire de 20 de maio. Ele me colocou dentro. Contra o antissemitismo. Émile Zola acaba de cometer um ato abominável. Ele defendeu os judeus, ou melhor, atacou o antissemitismo. O que esperar de um homem que tem dólarengue italiano nas veias? Um francês da França não se atreveu a fazer tal coisa. O próprio Sarce desistiu de intervir em favor dessa tribo de deicidas que, como todos sabem, devoram criancinhas cristãs, caem em convulsões de raiva em nome sagrado de Jesus Cristo, um dos raros judeus que não são maltratados pelos judeus, antissemitas, e tem um poder tão formidável que esmagaria o antissemitismo em um dia se quisesse, esse dom que todos notam. Drummond não deixou passar esse argumento do autor de Roma sem lhe dizer o que estava fazendo, e abriu sua carta com algumas palavras dirigidas a mim, tão gentis que ficaria zangado comigo por não lhe dizer que seu item não é bom. Ele fará bem no futuro, e este é um conselho desinteressado, para observar seu argumento, escolher seu raciocínio e cuidar de sua lógica. Sua resposta é realmente um pouco confusa. Cope, Aleve, os profetas, Enguerrand de Marigny, Swedenborg e Rouanet, Carlyle e o Barão de Harsk, o centenário de Tolbiac e os pobres monges que os maçons perseguem, como Outlaw, o convento dos pássaros e formigas se encontram ao longo das 3 colunas do Libre Parole, na mais alegre confusão. O bom público antissemita nunca se reconhecerá nisso. Mas, afinal, isso não é da minha conta e Drummond deve saber melhor do que o que ele precisa e quais prazeres, artísticos ou não, ele sabe desfrutar. Mas não quero fazer crítica literária, e o que estou dizendo aqui é para constatar mais uma vez a arte infinita que Drummond põe em nunca responder.
Zola diz a ele que o antissemitismo é uma concepção bárbara, medíocre, inferior. Ele retruca culpando as pessoas do mundo que leem Germinal e se esquecem, sem dúvida, nessa época, de meditar sobre a França judaica. Não se trata disso, e o gesto de Mouquet nada tem a ver com a guerra aos judeus. Quanto a mim, muitas vezes pedi ao Sr. Drummond que se explicasse sobre certos pontos obscuros de sua doutrina. Nunca soube tirar nada disso sobre sua família e seu início no jornalismo, e mesmo assim ele não me contou tudo e me deixou aprender muitas coisas diretamente. No entanto, hoje ele incluiu em sua acusação algumas frases que me parecem um programa preciso. Devem, portanto, ser reproduzidos. Os antissemitas, disse ele, propuseram entregar os trabalhadores esmagados por todos os monopólios judeus, explorados de todas as maneiras por empreiteiros que vendem a crédito, despojados das poucas economias que às vezes conseguiram com grande dificuldade, por obstrutores sem vergonha. Isso é tudo? Bem, realmente, isso não é brilhante, especialmente para um sociólogo. Como, Drummond, você fez tantos livros, alguns deles bons, apenas para se livrar das casas de crédito judaicas, monopolistas judeus e exploradores judeus. E os monopolistas, os exploradores, os empresários cristãos, o que você fará com eles? Você vai excluí-los também. Então, das quais escreveu tantos artigos? Porque você é apenas antissemita? Você vai mantê-los? Então sua sociologia se torna inferior. Você vai protestar com alguns períodos sonoros. Eu o conheço, você é capaz, para a ocasião, de extrair uma citação de Voltaire. Ou Proudhon. Há também algumas frases de Fourier que eu aponto para você e algumas outras de Marx que eu poderia lhe dar, nos mudará um pouco do inferno excremental, de Swedenborg que nem sempre pode ser usado e dos aforismos do Barão de Billing que carecem de um pouco de notoriedade. No entanto, aviso que não será capaz de me mover. Ouça-me, Drummond, você não conhece os judeus, ou pelo menos não conhece todos eles. São muitos os que conservaram um hábito deplorável das antigas perseguições, o de receber pancadas e não protestar, de dobrar as costas, de esperar que a tempestade passe e de fingir-se de mortos para não atrair raios. Conheço alguns que têm concepções diferentes. Eu sou um deles e não sou o único. Conheço muitos outros, e nesta mesma revista, que são a favor de menos clemência. Eles tiveram o suficiente. Antissemitismo, eles estão cansados de insultos, calúnias e mentiras, de dissertações sobre Cornelius Herz e prosopopeias sobre o Barão de Reinach. E amanhã eles serão uma legião, e se eles acreditassem em mim, eles se uniriam abertamente e bravamente contra você, Drummond, contra as suas doutrinas, não contentes em se defender, eles o atacariam, e você não é invulnerável, nem você nem seus amigos. Você vai rir e me responder que não estamos prestes a ver uma associação sendo fundada dos judeus contra o antissemitismo. É possível, mas enquanto isso você não duvidará se eu lhe disser que, com apenas 2 ou 3 anos, seria possível evitar que você escapasse. Há judeus, meu bom Drummond, que ganham 40 centavos por dia e os Rothschilds não os convidam para o casamento de suas filhas, preferem convidar os pais dos bons jovens dos círculos católicos e da União Nacional que você sauda, assista do alto da sua varanda. Eu lhe pergunto, você acredita que os trabalhadores da França, cujo destino tanto o preocupa, serão mais felizes quando estiverem sob o controle de industriais que têm seu estabelecimento patrocinado por Notre Dame de Liusne? Então me dê uma vez sua opinião sobre o capital cristão e me diga se você sinceramente ignora que o antissemitismo só serve aos interesses dos capitalistas católicos, da pequena burguesia católica e que a menor de suas preocupações é justamente o destino do proletariado. Quando você tiver respondido a esta pergunta, poderei fazer outras e ainda não chegamos ao fim. Em resposta às perguntas que fiz, M. Drummond publicou no Libre Parole de 22 de maio um artigo ao qual gentilmente deu o título, Un émule de Zola. Este artigo começava assim: pela primeira vez tive a fraqueza de dizer algo bom a um judeu, tive muito azar.
Confesso que havia encontrado no Antissemitismo, Sua História e Suas Causas de Bernard Lazare, algumas páginas impressas com certa imparcialidade. Eu disse isso, e M. Bernard Lazare aproveita hoje para me desagradar sobre o artigo de Zola. O que você quer? Raça é assim. No Voltaire de 24 de maio, respondia a M. Drummond. Aqui está o que o Sr. Edouard Drummond escreveu sobre este livro no Gibre Parole de 10 de janeiro de 1895. É um livro notável, eu disse, que este ensaio sobre a história do antissemitismo, é um livro rico em fatos e dominado do início ao fim por um fino esforço de imparcialidade, pela instrução dada ao cérebro para não ceder aos impulsos da raça. Resposta a M. Drummond. Há alguns dias perguntei ao Sr. Drummond. Me responda. Eu, por minha vez, tenho que responder ao Sr. Drummond. Fiz-lhe algumas perguntas precisas, ele evitou-as tentando a mim, para me contradizer. Vou colocá-los para ele mais uma vez, deixando-o livre para acreditar que, ao pedir-lhe uma explicação clara, desejo apenas ter um pouco da notoriedade que atribui a tudo o que vem dele. Eu ainda não tinha visto M. Drummond neste papel de dispensador de glória, e posso dizer que não confiei nele para coletar um pouco dessa fama que ele ama. Acima de tudo, devo reconhecer que M. Drummond muitas vezes escreveu que eu não era um tolo e que ele atribuía talento a mim. Foi, diz ele, para ser gentil comigo e agora se arrepende de ter tido essa fraqueza. Eu acreditava que ele havia apenas expressado uma convicção sincera a meu respeito. Portanto, terei cometido um erro e, no futuro, M. Dru talvez me julgue pior do que ele. Até aqui, vou me arrepender por ele. Parece que hoje aproveito sua gentileza para ser desagradável com ele sobre seu artigo sobre Zola e ele acrescenta: o que você quer? Larace é assim, confesso que não entendo. O que o Sr. Drummond esperava de mim, e que serviço ele me prestou que compeliu minha gratidão a abster-se de qualquer crítica a ele. Em primeiro lugar, que razão eu teria para ser agradável para Sr. Drummond? Eu sou judeu e, como judeu, ele quer me trancar em um gueto, privar-me de meus direitos humanos e me tornar um pária novamente. Ele pensa em me consolar ou me amolecer dizendo-me: meu amigo, não lhe falta talento? Isso seria realmente insuficiente. Mas se eu não tenho motivos para ser legal para M. Drummond, também não tenho nada para ser desagradável para ele. Talvez me dê a honra de acreditar que são motivos mais elevados e mais sérios que me movem. Nunca mudei minha opinião sobre o Sr. Drummond. Em meu livro sobre o antissemitismo, Sua História e Suas Causas, em que ele havia encontrado algumas páginas que lhe pareciam impressas com uma certa imparcialidade, escrevi página 1, o Sr. Drummond é o tipo do assimilando o antissemita que floresceu na França nos últimos anos e que floresceu na Alemanha. Polemista talentoso, jornalista vigoroso e satirista cheio de verve, o Sr. Drummond é um historiador mal documentado, um sociólogo e, acima de tudo, um filósofo medíocre, acrescentei, falando de alguns historiadores, economistas e filósofos que professavam o antissemitismo. Ele não pode, em nenhum aspecto, ser comparado a homens do calibre de H. de Treitschke, Adolf Wagner e Eugene Düring. Nessa ocasião, M. Drummond me respondeu que não conhecia nenhum daqueles de quem falei. Isso não me surpreendeu e tem muitas outras coisas que ele não sabe. Dizer que, apesar disso, ele os amava, porque eles odiavam os judeus, mas que certamente era superior a eles por ser francês. Com raciocínio semelhante, facilmente se chega a considerar Meilhac como superior a Shakespeare, e Jean Aicard a Goethe. Ele estava disposto, no entanto, a 4. Antissemitismo, Sua História e Suas Causas. Leon Shiley, editor, 42, Rue de Richelieu. O que eu disse em meu livro, eu repeti em um panfleto chamado Antissemitismo e Revolução. Eu escrevi lá, doutor como uma carpa, e sua maneira de escrever. A história vale bem a do padre Loriquette. 2. Essas várias apreciações não alteraram a benevolência de M. Drummond para comigo, e realmente não sei por que meu último artigo me fez perdê-la.
Não importa, vou me consolar, mas só posso, apesar de tudo, manter os julgamentos que profere sobre ele. Não mais hoje do que ontem acreditarem em sua ciência, sua sociologia e sua glória imortal. Ele quer me dizer quem foram Lampon e Isidore, quem foram Eisenmenger e Wagenseil. Os dois primeiros agitaram Alexandria e fizeram a população grega correr contra os judeus. Os dois segundos escreveram livros contra os judeus que eram maiores do que a França judaica e mais eruditos. Seu nome nem mesmo é conhecido pelos antissemitas, talvez ainda seja eu quem os ensinara. O esquecimento em que caíram poderia servir a Drummond como objeto de meditação. Eu lhe garanto, ainda haverá judeus no mundo que seu nome também será esquecido, a menos que um José o preserve como o nome de Apion foi preservado. Mas chega de assunto e quero retomar as pseudo-respostas de M. Drummond. Outra pegadinha, M. Lazare, é sustentar que quer o massacre o judeuzinho que ganha 40 dias. Agora, admitindo que o pequeno judeu que ganha guarantiço por dia não é um mito, ele escreve, para Lugo ele se entrega de bom grado. Cartas proletárias. Antissemitismo e Revolução Paris, março de 1895. 2. Antissemitismo e Revolução página 14. Nunca alimentei contra ele os desígnios sombrios que M. Lazare me atribui, e M. Lazare estaria em uma boa posição para me mostrar a página onde pressionei pela cassação deste pequeno judeu. Vou deixar passar a dúvida expressa por M. Edouard Drummond sobre a situação econômica de certos judeus. Uma de duas coisas. Ou ele está mal informado e ele não tem o direito de fazê-lo, já que lida com os judeus, ou o reconhecimento da miséria de 7/8 dos judeus do mundo dificultaria sua polêmica e sua doutrina, e ele finge ignorar essa miséria. Vamos ao resto. Não escrevi que M. Drummond incitou diretamente os pequenos judeus à garganta, mas poderia tê-lo escrito e estaria certo, mesmo sem citar dele uma página onde ele instou formalmente a essa matança. Quando seu jornal insulta todos aqueles cujo nome é semita, quando seus amigos, a quem ele aprova e parabeniza em Haranguan, gritam, morte aos judeus. Não me parecem dirigidos apenas a financistas cosmopolitas. É contra os financistas cosmopolitas que eles fazem no último domingo, em frente à porta de alguns comerciantes judeus. É contra esses financistas que se formam as ligas de Lyon, Valenciennes e Lille, apoiadas pelo clero, cuja palavra de ordem é, não compre nada dos judeus. Quando se toma como lema, guerra aos judeus, torna-se de má fé sustentar que se está atacando apenas uma certa categoria deles, e quem está na verdade, você, Drummond, que afirma não querer para prejudicar os judeus que não pertencem às finanças, ou eu que sustento, que com seu sistema deixaríamos os capitalistas cristãos em paz, atacando todos os judeus indiscriminadamente, então você. Demonstrado. Se o Sr. Drummond soubesse as questões sobre as quais ele quer falar, ele saberia que, se há 8 milhões de judeus no mundo, os 718 são ou proletários, ou os pobres. Sinal que distingue, como você mesmo admite, seus inimigos, não é uma fortuna desproporcional, mas um nariz torto. Não me coloquei em terreno confessional, continue, e o Sr. Bernard Lazare sabe melhor do que ninguém que o antissemitismo não é uma questão religiosa, visto que os árabes, que adoram Maomé, odeiam mais os judeus ainda do que os cristãos que adoram Jesus. Se Drummond surpreendesse os árabes, não diria, antes de tudo, que eles adoram Maomé, não sustentaria então que as razões de seu ódio contra os judeus, assim como os motivos de seu ódio contra as cristandades, não são religiosas. Tomo a liberdade de indicar ao Sr. Drummond meu livro, que sem dúvida ele leu errado. Se ele tivesse lido, de fato, não me faria um de seus assistentes, mesmo temporariamente. Este, aliás, é o ponto importante, para M. Drummond, de seu artigo. De uma obra de 400 páginas, ele extrai 36 linhas e, isolando-as, distorce todo o seu pensamento. Escrevi que havia razões profundas e sérias para o antissemitismo universal. Repito e não mais hoje do que ontem afirmo que Drummond o inventou. Drummond não inventou nada.
Escrevi que não se deve acreditar que as manifestações antissemitas foram, no passado, simplesmente devido a uma guerra religiosa. Ainda mantenho isso. Escrevi que a razão do antissemitismo na história era que, em todos os lugares e até os dias de hoje, o judeu era um ser antissocial. Eu sempre digo isso. Mas seguindo esta observação que se encontra no primeiro capítulo do meu livro, declarei que meu objetivo era examinar se essas causas gerais ainda persistem e se não é em outro lugar que teremos que procurar as razões. Semitismo. Estudei essas razões meticulosamente, confino-o a um gueto que cria para ele um exclusivismo intelectual e moral. Eu estabeleci que o antissemitismo moderno censura os judeus modernos não por serem insociáveis, mas por serem muito sociáveis, não é dedicar-se apenas à usura ou às finanças, mas, ao contrário, levar sua atividade a outros pontos e se misturar com todas as manifestações da vida contemporânea. Por fim, ao fechar este livro escrevi páginas 389 e 390, as causas do antissemitismo são nacionais, religiosas, políticas e econômicas, são causas profundas que dependem não só dos judeus, não só dos que o cercam, mas também e sobretudo do Estado social. Eu reescreveria este livro hoje que sem dúvida teria muitas coisas para mudar nele, muitas coisas para acrescentar a ele, mas se me censuro é justamente por não ter especificado as causas religiosas do antissemitismo, é não ter suficientemente mostrado o quanto eles servem aos interesses econômicos de certos capitalistas. Hoje como ontem afirmo que a luta contra o judeu é um episódio da luta interna entre os detentores do capital, uma forma de competição, vendo esta luta comercial contra o judeu, complicada por uma luta contra o maçom e o protestante, não vou mudar de ideia. Hoje como ontem, afirmo que o antissemitismo só serve ao capital cristão, ou melhor, católico, disse que desafiei Drummond a provar que estou errado, desafio-o mais uma vez. Eu disse que não iria deixá-lo escapar, eu digo de novo. O debate sobre a questão judaica não deveria ser um debate sobre minha personalidade. O Sr. Drummond gostaria de debater o seu próprio. Tenho certeza que ele não se importa. Portanto, mantenho todas as minhas afirmações. Volto a fazer todas as minhas perguntas, porque são essas que o Sr. Drummond teima em não responder, e repito. Você acredita que os trabalhadores da França, cujo destino tanto o preocupa, serão mais felizes quando estiverem sob o controle de industriais que têm seus estabelecimentos patrocinados pela Notre Dame de F-Usine? Então me dê uma vez sua opinião sobre o capital cristão e me diga o quão sincero você é. Você não sabe que o antissemitismo só serve aos interesses dos capitalistas católicos, dos pequenos burgueses católicos e que a menor de suas preocupações é justamente o destino do proletariado? Não sairei daí e poderei provar mais uma vez o que tantas vezes tenho proposto, inclusive neste livro que o Sr. Drummond quer focar. Controvérsia. O antissemitismo é uma forma de proteccionismo e só serve aos interesses de uma fração da burguesia. Edward Drummond achou que não deveria me responder. Se ele, aliás, não tivesse escrito no artigo ao qual eu respondia, pode-se responder uma vez para satisfazer um colega, mesmo que ele seja semita, não se pode fazê-lo continuamente. Apesar disso escrevi no Voltaire de 31 de maio, as seguintes linhas. O que o antissemitismo quer? Decididamente, Drummond é um sociólogo que não gosta de discutir sociologia. É um homem imprudente, conhece as questões que o embaraçam, prefere calar-se. Você pergunta a ele se a Associação Antissemita e Clerical de Comerciantes e Industriais, cujo lema é, não compre nada dos maçons e dos judeus, visa salvar a França ou fazer melhores negócios. Ele responde que foi aberto um plebiscito para saber se ele pertencia à raça dos 100, e afirma que foi batizado, como a Levi e Erlanger. Em que ele quer que eu me interesse? No entanto, como minhas perguntas o desagradam, estou disposto a fazer-lhe outras. Disse-lhe que teríamos, se ele quisesse, assuntos inesgotáveis de conversa, que lhe enviaria inúmeros pedidos. Sem dúvida, entre o número, alguns irão interessá-lo. Desisto, portanto, por enquanto, porque voltarei a ela, não mais para questionar, mas para demonstrar, a questão do capitalismo católico.
Talvez o Sr. Drummond esteja mal documentado sobre isso e suas gavetas estejam vazias, o que observei por algum tempo. Um dia poderei apontar-lhe fontes sérias de informação e ele poderá escrever um livro muito curioso. Sua fraqueza, e, quando ele é perguntado. Então vamos falar sobre a missão do antissemitismo, porque antissemitismo, quem não sabe, tem uma missão. Seus apóstolos são especialmente mandatados pela divindade, que resolutamente abandonou seu antigo Benjamim. Drummond, outro dia, e sem parecer nada, indicou esta missão em algumas linhas contidas em um artigo sobre a coroação do czar, e que quase me escapou, o que eu teria lamentado. Vamos reproduzi-los. A missão do antissemitismo, basicamente, é refazer um novo cérebro, uma nova mentalidade para os franceses, trazer-los de volta à realidade, ensina-los quanto valem, ensina-los a sobreviver. Mostram essas ridículas humildades contrastando com enfáticas e grotescas declamações, essas superstições, essas adorações de homens e coisas que são totalmente inferiores a nós. O que o Sr. Drummond quer dizer com um novo cérebro e uma nova mentalidade? Sobre este assunto, pode-se encontrar uma resposta em seus livros e em seus artigos, e estou pronto para reconhecer neste ponto sua utilidade. A única coisa um pouco nítida e clara, de fato, nos grandes livros, indigestos e confusos, do propagador do antissemitista, que é decididamente melhor jornalista do que moralista, filósofo, historiador ou sociólogo é um amor infantil e comovente pela velha França. A história, para o Sr. Drummond e para o padre Loriquette, seguiu seu curso normal até 1789. Naquela data, o céu permitiu que o antigo edifício da monarquia desmoronasse e, ao mesmo tempo, atingiu a França com uma queda. Começar. Por alguns anos, Satanás reinou sobre a terra dos lírios. O Sr. Drummond está exatamente informado sobre isso. Ele obedientemente balizaram a Beba Ruel, Dom Deschamps e Cretino Joly. Ele nem sempre é citado, mas o fôlego desses mestres perpassa sua obra. Mais uma vez vou me abster de dizer que o Senhor adotou. Para ele, como para aqueles de quem acabo de falar, a França, perturbada por uma influência diabólica, perdeu seu equilíbrio há mais de 100 anos, procura em vão reconquistá-la já que, dali choques, revoluções. Quando Drummond inventou essa teoria, ela terá recuperado sua harmonia. Quando tiver voltado a ser o que era, isto é, um Estado cristão, quando os franceses tiverem recuperado o cérebro e a mentalidade de outrora. E é isso que o bom cavaleiro cruzado contra os filhos de Israel chama de refazer um cérebro e uma nova mentalidade. Os antissemitas talvez me digam que é por um fácil paradoxo que lhes atribuo o estado de espírito dos contemporâneos de Saint-Louis. Eles conhecem, dizem eles, as exigências do pensamento moderno e sabem como levá-las em consideração. Eles levam em conta os progressos da ciência, a tal ponto que se esforçam para harmonizar a teologia com ela. Seu objetivo declarado e oculto não deixa de ser a unificação da França. E como eles concebem essa unificação? Eles o projetam religiosamente. A França, afirmam, ficará feliz quando voltar a ser uma, isto é, cristã, isto é, católica. Uma prova é que o antisseminista ao mesmo tempo que o judeu, combate o maçom e o protestante. No entanto, o protestante e o maçom são de fato franceses da França. Portanto, não é mais apenas a luta contra o judeu estrangeiro que o Sr. Drummond e seus amigos defendem. Dirão que o Tizan, que também é antimaçonaria e antiprotestantismo, é uma questão religiosa. Mas ainda não é isso que quero dizer aos antissemiles. Como eles conseguirão trazer os franceses de volta à realidade? É simplesmente por notar, como M. Drummond fez, que a corrida da multidão para a casa de MLL Coedon indica um retorno do povo da França ao bom senso. Não pode ser o suficiente. Como operar a essa nova homogeneidade? A doutrina parece confusa. Às vezes o Sr. Drummond traz uma profecia de Nostradamus que era, ao que parece, da tribo de Issachar, o que dá grande valor a suas vaticínios. Segundo Nostradamus que, sendo judeu, não tinha interesse em afirmar tal coisa, tudo será. Núcleo que eles não fazem seu antissemi.
Devo aqui voltar e dar algumas explicações sobre a competição a que alude. Em 22 de outubro de 1895, o Libre Parole colocou o seguinte assunto em competição: meios práticos de arquivar a aniquilação do poder judaico na França, o perigo judaico sendo considerado do ponto de vista da raça e não do ponto de vista religioso. Ao anunciar esta competição, o Sr. Drummond disse: se um judeu, não pertencente ao mundo financeiro e tendo, portanto, alguma autoridade na questão, deseja servir no júri, estaríamos dispostos a conceder-lhe um lugar. Escrevi imediatamente ao diretor do Libre Parole a carta abaixo, que saiu na edição de 24 de outubro, precedida das poucas linhas que reproduzo. Recebemos a seguinte carta do Sr. Bernard Lazare, que de bom grado inserimos, como ele pediu, mas com reservas formais, porém, sobre a solução que ele recomenda e que nos parece um pouco radical. Paris, 23 de outubro de 1895. Senhor Diretor, até agora, sempre critiquei o antissemitismo por não fornecer nenhuma solução para a questão que ele levantou. Em várias ocasiões, inclusive, perguntei a você ou aos seus quais medidas você recomendava para escapar do que você chama de dominação judaica, como eu chamo. A tirania do capital que não é especificamente judaica, mas universal. Eu nunca tive uma resposta. A competição que você está abrindo irá, espero, satisfazer minha curiosidade e, sem dúvida, me fixar na doutrina antissemita. Você vai me permitir fazer parte do júri. Você pode ter certeza de minha absoluta imparcialidade, embora de antemão, eu acho que a única medida lógica de Saint-Barthélemy. Se você aceitar minha oferta, serei obrigado a gentilmente inserir esta carta que a explica. Queira aceitar, Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração. Seria um massacre, um novo. Bernardo Lazare. Então, fiz parte do júri do Libre Parole. Após meu artigo de 31 de maio, recebi uma carta de M. Drummond, explicando-me as causas do atraso na competição. Apressei-me em respondê-lo e relembrei essa resposta no artigo que ainda dediquei ao antissemitismo no volume. Calar a boca em 7 de junho. O quarto para M. Drummond. Você tem que saber reconhecer seus erros. Eu havia dito em meu último artigo que, sem dúvida, a competição organizada por La Libre Parole sobre os meios, para aniquilar o poder judaico, havia sido adiada indefinidamente. Eu estava errado. A competição acontecerá. M. Edouard Drummond teve a gentileza de me informar e me escreveu dizendo que eu ainda era membro do júri. Agradeci, dizendo-lhe que fiquei muito contente com isso, e que esperava encontrar nos trabalhos que me forem apresentados uma resposta às questões que me colocam. Vejo, de fato, que não devo contar isso com o próprio M. Drummond, não o culpo. Talvez ele tenha preocupações mais prementes do que discutir sobre a doutrina ou o próprio propósito do antissemitismo. Prefiro pensar isso do que acreditar que ele ficou constrangido com meus pedidos. Um homem que dedicou sua vida a uma causa obviamente não deveria se envergonhar com o questionamento de um judeu que é indiscreto o suficiente para perguntar o que queremos fazer com ele. Se ele não responder, ele tem seus motivos. Eu faria bem em não persistir. Algumas pessoas me recomendaram. Alguns me diziam, como, você que é um revolucionário, um socialista, pode se preocupar com um problema tão restrito. Antissemitismo, que será resolvido no dia em que resolvermos todos os outros. Examinarem um dia essa objeção, tudo deve ter seu tempo, justificar-me-ei aos olhos desses doutrinários sinceros e lhes provarei que os judeus não podem, porém, deixar-se devorar desejando apenas a idade de ouro em que todos os homens serão irmãos. Outros acrescentaram, você que é ateu, o que vai fazer nesta galera? Não se importa se vir os judeus atacados. A isso respondi que me era absolutamente indiferente ouvir a religião judaica ser atacada, mas que os bons antissemitas, no dia em que me tirarem os direitos de cidadão e de homem, não me perguntaram se pratico ou não os ritos do judaísmo. Então, o que você quer que eu faça?
Não posso me converter, pois acho absurda qualquer confissão quando não é abjeta, e além disso os amigos de Drummond me diriam que esta palinodia baixa pode ser inútil e me considerariam sempre parte dela, da tribo de Israel. Devo, portanto, defender minhas prerrogativas como indivíduo. Eu sou um judeu, nascido tal. Não me agrada nem mudar de nome, nem me apegar a uma igreja, ou a um templo, ou a uma mesquita. Eu tenho o direito de permanecer assim e apoiar esse direito. Quem pode me dar toll? Mas tudo isso me separa do Sr. Drummond. Eu volto a isso. Noto que ele nunca respondeu às perguntas que fiz. Ele pode protestar e dizer, escrevi 10 livros e 1000 artigos sobre isso. Eu responderei que ele não respondeu em 1000 artigos e 10 livros e não estaremos mais à frente do que antes. A verdade é sem dúvida que nem tudo o que escrevi o interessou. Certamente, se ele se interessasse por este dote de que falo, teria gostado de rebater meus erros e de me esclarecer ao mesmo tempo em que iluminava seus discípulos. Eu li o livre Parole atentamente por 15 dias para descobrir o que poderia inferir o Sr. Drummond. O que ele quer que eu fale com ele? De Karl Marx. Ele nunca o leu. Dos maus amigos de Champrose, de M. Jacques Lebaldi e do próprio Max, ou do infeliz M. Disseste que seus familiares abandonaram. Tudo isso me deixa muito frio e de bom grado cedo a outros a tarefa de discuti-lo. Ele preferiria que eu contasse anedotas? Na minha família ou no meu começo nas letras? Como disse Drummond, ainda não sou famoso o suficiente. Eu posso me tornar assim, mas, enquanto isso, não posso gastar meu tempo falando sobre os primórdios de meus países. Não tem nenhum apelo para mim. Não sei contar histórias, e não é a fama de talemante que aspiro. A cada um o seu próprio trabalho. Os cronistas dos fatos dos cardápios não vão faltar, eu não sou um deles. Portanto, devo parar de questionar M. e Nonte, deixe os outros continuarem se quiserem. Para mim, a questão antissemita não se reduz a um diálogo com o diretor do jornal oficial deste partido, muito menos a um monólogo que eu faria na frente dele. O Sr. Drummond não é a causa do antissemitismo, não é sequer um fator real, é um eco dela e talvez um instrumento. Qual pode ser meu objetivo agora? Deve ser para mostrar as múltiplas origens deste movimento, para trazer à luz os seus motores ocultos, para expor os interesses que serve, para fazer aparecer os indivíduos ou grupos de onde emana. Por trás da decoração antissemita, por trás das teorias pseudocientíficas do arianismo e do semitismo, é importante encontrar as causas reais. É necessário expor os reais motivos da nova cruzada, aquela que foi dirigida ontem apenas contra os judeus, que é dirigida ao mesmo tempo hoje contra os livres pensadores, os maçons e os protestantes. Não me dirigirei, pois, mais aos antissemitas, reconheço a vaidade desta tentativa e a dificuldade de falar com pessoas que decidiram calar-se e esconder-se quando são encostadas à parede. Falarei aos que têm ouvidos para ouvir e, quem sabe, soltarei muitas línguas. Grosso. No dia seguinte à publicação deste artigo, recebi uma carta do Sr. Edouard Drummond informando-me que a reunião do júri seria na quarta-feira, 10 de junho. Participei desta reunião e sentei-me na primeira sessão deste júri, do qual o Sr. Drummond não é membro. Não acreditei que o fato de ter cruzado a porta da palavra livre pudesse acorrentar minha liberdade e me obrigar a pôr fim a uma polêmica travada há mais de 3 semanas. Além disso, foi importante para mim avaliar uma controvérsia entre M. Jauers e M. Drummond sobre o antissemitismo. Publiquei, portanto, no Voltaire de 14 de junho, ainda sobre a mesma questão, um 5º artigo que é o seguinte. As respostas. Por M. Drummond. Eu havia dito que não falaria mais com M. Drummond. Não que os temas da conversa entre nós tenham se esgotado, porque ele sabe trazê-los à vida todos os dias, mas porque não posso insistir em falar com um mudo. Então, na qualidade de psicólogo, Drummond ainda diria que eu o provoquei em discussão apenas para ver meu nome impresso no livre Parole, o que, como todos sabem, me daria uma publicidade considerável. Prefiro ficar calado, e quando tiver explicações a pedir ao cavaleiro do antissemitismo, pedir-lhe no jornal.
A forma tão amável com que me recebeu no outro dia, quando fui assistir à primeira reunião do júri do concurso organizado pela La Libre Parole, encoraja-me. Sobre este concurso pedirei a Drummond autorização para falar livremente sobre ele e para dar a ele e ao seu trabalho o meu apreço, claro quando se tiver atribuído a medalha. Além disso, por enquanto estou imerso na leitura dos manuscritos que me foram confiados, e nem quero dizer, por discrição, como os encontro. Mas, vamos deixar esse assunto. Tenho que explicar porque ainda estou falando com Drummond, depois de dizer que não perguntaria mais nada, porque se ele ainda não me respondeu, já respondeu a outros. Tendo Jauers feito algumas perguntas na Petite République, ele respondeu: bem, eu não gostaria de perturbar um oponente, mas realmente esta linha é absolutamente inferior. Drummond vai fingir mais uma vez que digo isso apenas para ser desagradável para ele estará errado, e eu confirmo que só a verdade me leva a isso, como disse o Barbarossa dos Burggraves. Mas devo justificar minha afirmação. O que diria o Sr. Drummond, que acusa o socialismo de ser uma farsa judaica, se lhe respondêssemos que o antissemitismo é uma farsa capitalista destinada a salvaguardar toda a classe bancária, industrial e latifundiária com uma pequena operação, sabiamente limitado. O capital se deixaria circuncidar de seu prepúcio judeu para operar com mais garantias, escreveu Jauers. Não posso analisar completamente seu artigo, mas a passagem que cito é a mais importante. Ele formulou mais uma vez a pergunta que nunca deixei de fazer aos antissemitas, aquela que sempre farei a eles. Você sabe ou não sabe que seu trabalho consiste unicamente em defender uma categoria de capitalistas, os capitalistas católicos? Nunca consegui uma resposta. Quando li o artigo de Jauers, disse a mim mesmo, sem dúvida Jauers será mais feliz. Ele é deputado, tem uma influência que eu não tenho, uma importância que não quero reivindicar. L. Drummond sem dúvida se julgará obrigado a cuidar um pouco de sua resposta. Eu estava errado, e para que ninguém acuse de parcialidade, vou expor os argumentos do apóstolo antissemita. Ele primeiro lava uma reprovação sangrenta. Jauers o havia acusado de falar do socialismo da mesma forma que Joseph Reinach fala dele, que vê no movimento francês um reflexo do movimento alemão. Drummond não pode aceitar tal assimilação e retifica, disse simplesmente: todos compreenderam a diferença, que aliás eu não percebi, o socialismo francês arrasta-se a reboque do marxismo. Ele corrige, é verdade, esse julgamento dizendo a Jauers que se ele tem uma ação é porque ele é, sem o seu conhecimento, talvez, o representante desse velho socialista francês que nada tem em comum com o de Karl Marx. Ele completa insinuando que Jauers, provavelmente nunca entendeu, o sistema de Karl Marx, que talvez nunca tenha entendido a si mesmo. Eu gostaria, e isso é bastante desinteressado da minha parte, que Drummond entendesse o quanto ele faz todos encolherem os ombros quando escreve. Absurdo semelhante. Ele não pode assim provar sua ignorância absoluta de todas as coisas. Não obrigado a ter lido os socialistas franceses, nem mesmo Marx, ele não é, portanto, obrigado a saber que laços unem suas doutrinas, pode até ignorar que os marxistas são apenas uma fração do Partido Revolucionário, mas não fala do que não sabe. Ele realmente é um homem estranho. Ele se recusa energicamente a discutir sobre o que deveria saber e se perde em divagações sobre coisas que não sabe. No entanto, vamos continuar lendo seu artigo. Ele critica fortemente, e não sem precisão, o papel mento dos socialistas e sua atitude sob o último ministério. Ele afirma que não haverá mudança a não ser por uma revolução social, e não sou eu que vou contradizê-lo nesse ponto. Mas o que será essa revolução? Aqui está. Para entendê-lo, você precisa. Ao que parece, percebe o movimento antissemita. Existem, diz Drummond, em todos os cantos da França, milhões de seres que dizem a si mesmos: os antissemistas estão certos. Se vamos sofrer de alguma forma, se não vendermos o nosso trigo, o que nos custa, se esta terra, tão solta, né? Não consegue mais alimentar os filhos, é porque que um punhado de escumadores do outro lado do Reno e financistas desonestos invadiram nosso país.
Só eles, para habitar os mais belos castelos da velha França, para possuir mansões principescas, para ter caçadas magníficas. Claro, meu bom Drummond, sou da sua opinião. Existem milhares de gogôs, tolos ou pessoas inteligentes na França que dizem tudo isso uns aos outros. Há também quem acrescente convosco o dia em que esta ideia se tenha apoderado de todos os cérebros, o dia em que se materialize num homem de ação, num soldado inteligente, não precisaremos de ir perguntar a Karl Marx os meios para pôr ordem na nossa França. Por muito tempo acabará este sistema que, sem dúvida, não é praticado exclusivamente, como já reconhecemos centenas de vezes, que conta entre seus filiados mais perigosos muitos indivíduos de origem cristã, mas que é manifestamente inspirado por o espírito judaico, que se resume nesta palavra que o povo entende muito bem: judaísmo, mas não é sobre tudo isso, não é o que estão pedindo para você fazer. Disseram-lhe que, mesmo que suprimisse os exploradores, judeus ou os esquimers do outro lado do Reno, permaneceriam bons cristãos e excelentes franceses que cumpririam seu papel. Dizem a você que não está trazendo uma solução para a religião judaica, nem para a questão social. Disseram-lhe que não tem doutrina, que é um sociólogo a quem a sociologia é sobretudo estranha, um historiador que, acima de tudo, ignora a história. Dizem a você que, consciente ou inconscientemente, você está fazendo o jogo de uma categoria de capitalistas que querem enriquecer os espólios dos judeus e dos grandes financistas judaizantes, assim como a nobreza de outrora enriquecia com os espólios dos comerciantes consagrados pela monarquia, enquanto os bons continuavam morrendo de fome. Isso é o que lhe é dito e você nunca vai responder. E você não pode responder. Aliás, entendo muito bem a impotência de Drummond. É uma mente que carece de cultura científica, ele é apaixonado, instintivo, mas não é um lógico, nem um dialético, nem um filósofo. Ele precisa ver coisas, ter seres de carne e osso em sua presença, discutir fatos específicos. Ele tem que trabalhar em documentos, e quando suas gavetas estão vazias, seu cérebro também está vazio. É incapaz de conceber uma ideia, de apreender o seu alcance, as suas consequências e até o seu conteúdo. Este francês da França carece essencialmente de qualidades francesas: ordem, clareza, precisão. Quando ele começa um artigo, ele nunca sabe. Pelos judeus, nós. Como ele vai terminar, não sabe para onde vai, vagueia pelo campo e vagueia. Por mais que se sinta à vontade para falar de um indivíduo, seguindo anotações exatas, é tão tímido quanto para expor um pensamento, uma teoria abstrata. Ele é um polemista, não é um pensador. Existe algum entre os antissemitas? Ficaria muito feliz em saber e poder conversar um pouco com ele. Conclusão. Seguindo essas apreciações e essas críticas, o Sr. Edouard Drummond, em um artigo, O Concurso da Liberdade de Expressão, publicado em seu jornal de terça-feira, 16 de junho, acreditou ter que abandonar a cortesia que até então havia observado para comigo, e que eu sempre mantive diante dele. Atribuiu-me a intenção de tornar públicas as conversas, discursos e opiniões dos membros do júri. Dificilmente preciso me justificar por essa imputação, nunca tive gosto por conversa fiada, fofoca e anedota não é o meu forte, acho que mostrei durante essa polêmica que não estou usando. Portanto, nunca divulgue, nem quis divulgar, o sigilo das sessões e jarro quando o júri teria tornado públicas, por seu veredicto, as ideias expressas pelos concorrentes. Foi, penso eu, um direito absoluto, os concorrentes nunca tendo, penso eu, a intenção de manter o seu trabalho escondido para sempre. Dentes, eu apenas disse que agradeceria. Não quis, naquele momento, explicar-me assim, pois a linguagem usada por M. Edouard Drummond me pareceu exigir outra explicação. No entanto, não considero uma reunião como uma sanção, nem especialmente como uma solução para um debate. Um duelo é um incidente e não uma resposta. Hoje, como ontem, tenho o direito de encerrar esta polêmica afirmando mais uma vez que o Sr. Drummond não respondeu às perguntas que lhe fiz. Deixe o leitor julgar.